bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui para realizar uma conversa, um diálogo, né, sobre os tópicos, os problemas, as situações, problemas do tópico 3, tá? Que são questões que nós consideramos ali como fictícias, mas elas não são tão fictícias assim, porque foram criadas em cima de relatos que nós detectamos e são problemas que realmente aconteceram e que vocês, na condição de monitores, de tutores, irão se deparar com essas situações em diversos momentos e também com situações diferentes destas que nós elencamos no material. Mas basicamente, assim, nós gostaríamos de dar um suporte, tá? Vamos comentar o que seria adequado fazer nessas situações, nesses casos, tá? Então, ali no tópico, quando fala sobre o estudante que não apresenta, assim, uma terminologia muito adequada no ambiente virtual de educação, né, que ele solta ali alguns palavrões ali, então, isso a gente também sabe que faz parte do vocabulário, principalmente dos mais jovens, né, e acontece, e aí? Como a gente age? Como o monitor reage diante dessa situação? Como o tutor vai fazer para conversar com este estudante? Então, a gente vai tentar esclarecer um pouco essa situação e a Lúcia vai conversar conosco, né, Lúcia, sobre dizer para os nossos colegas monitores e tutores qual a postura adequada para uma situação dessa. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a prof. Lúcia Fialho, né? E como a Mari disse, né, que eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse tipo de linguagem, ou seja, a mais adequada a ser utilizada neste momento. Nós sabemos que existem, né, vários tipos de linguagem, mas vamos apenas falar da formal e da informal, né? Nós não precisamos ser totalmente formais, até porque nós queremos a proximidade com o nosso aluno, né, com o nosso estudante neste momento, mas nós não podemos também usar daquela linguagem extremamente informal e que nela estejam palavrões, né, ou palavras de baixo calão, enfim. Então, como dosar essa medida? Como fazer com que isso fique próximo e, ao mesmo tempo, seja uma linguagem adequada para o ambiente em que nós estamos atuando? É usar de bom senso, sempre usando de bom senso. Então, não responder se o aluno te manda alguma pergunta ou te manda alguma colocação que não seja para aquele momento, tu deves responder, obviamente, né, tirando fora aquilo que veio, mas de forma que fique claro, de que fique uma linguagem adequada para este ambiente acadêmico. Nós não estamos, como eu digo, né, nós não estamos no pátio, nós não estamos no intervalo, nós estamos num ambiente em que todos precisam ser escutados, que todos precisam, obviamente, ser respondidos, mas o bom tom sempre vem em primeiro lugar, as boas práticas, como eu costumo sempre falar, tá? Então, responder de uma forma que não vá nessa devolutiva, não vá esse palavrão, não vá alguma palavra de forma ambígua, não vá algo que o aluno possa se sentir, né, ofendido. Não é esse o nosso papel, nunca será esse o nosso papel, né? Proliferar ofensas ou algo do tipo. Então, né, Mari, é usar o bom senso e usar aquelas palavras adequadas, né? Tu pode sim dar uma brincada ali na resposta, tu pode sim deixar aquilo descontraído, que é a nossa função também, deixar com que tudo seja leve. Porém, essa leveza, ela não pode ultrapassar os muros das boas maneiras, das boas práticas, da educação, né? Ou seja, vem aí a netiqueta, certo? É usar de boas maneiras dentro deste ambiente virtual, certo? E aí nós vamos continuar na conversa, eu vou voltar a falar com vocês, mas num primeiro momento, Mari, a resposta é essa, né? É responder a pergunta que o aluno te faça, não deixar nas entrelinhas, não deixar algo implícito, é responder exatamente aquilo que foi perguntado ou responder aquela situação que vem à tona, mas de forma adequada, de forma que qualquer pessoa em qualquer ambiente possa ler e não fique assustado com a resposta, né?
Então, penso que por hora seja isso. E eu penso assim, ó, que diante de um estudante que usa o vocabulário, né, como a situação, problema da letra A ali está indicando, o tutor ou o monitor, no caso, precisa fazê-lo entrar em contato com esse material da netiqueta, né? Tem o videozinho ali do professor Gerson, também tem o material em PDF, para que o estudante tenha conhecimento dessa postura que a gente deve de ter nesses ambientes, porque não é porque é um ambiente virtual, que você está lá na sua casa, que você pode usar, né, do que bem entender para essa comunicação. E o que a professora Lúcia colocou, sim, perfeito, né? Então é isso, gente. O primeiro problema ali é mais simples, né, da gente resolver. Mari, exatamente. Oi. E até assim, né, Mari, é uma situação, né, hipotética, porém buscada em problemas reais, digamos assim, mas imaginem um questionamento que já venha com, né, palavras como estão ali, né, escritas por entrelinhas, como eu digo, e aí o tutor vai lá e responde naquele mesmo tom. Imagina a devolutiva do aluno, ou seja, isso não vai acabar, gente, não vai acabar, e não é esse o objetivo. Quando alguém faz uma pergunta, esse alguém espera uma resposta, né? E se tu continuares alimentando essa discórdia, porque na minha visão, quem escreve palavrões já inicia agredindo, espera, né, uma devolutiva de igual valor. Então, isso é infindável. Então, responde... totalmente descartado, né? Essa possibilidade. Exato, não pode existir, né? Não tem função, e não é bem como tu falaste, não é porque é um ambiente virtual que nós não deixamos com um território sem lei, como eu costumo dizer. Não, existe a netiqueta exatamente para isso, para que as boas maneiras dentro deste ambiente, né, net e etiqueta, ou seja, sejam seguidas e que todos fiquem da melhor forma possível, tendo a sua resposta e que siga o processo. Essa é a nossa função ali dentro. A gente tem uma estudante, Maria Helena, né, que ela é muito dedicada, ela é muito interessada, ela está sempre em dia com as atividades, as leituras propostas pelos professores, só que essa estudante, ela relata que ela é autista e ela tem muita dificuldade de socialização, de comunicação, no entendimento de metáforas, figuras de linguagem que a gente usa bastante, né, dependendo do curso, e para além disso, ela relata também ter distúrbios de aprendizagem, como a dislexia, a descalculia, e aí o que o monitor pode fazer numa situação dessas, né, para auxiliar essa colega? Não sei se vocês querem falar, gurias, antes da gente começar a discutir. Eu posso iniciar e a Mari dar um suporte talvez maior e melhor. Mas eu diria assim, falar por figuras de linguagem através, né, de metáforas, para muitas pessoas é difícil, ainda mais né, nessa situação, né, que é relatada aqui na questão. Então, sempre que for feito algum questionamento dessa forma ou alguma colocação dessa forma, tentar responder da forma mais denotativa, eu diria, ou seja, da forma mais real possível, mais próxima do que seja o real ali, para que esse estudante com essas especificidades se sintam agraciados com a resposta, né? Porque, como eu disse, por vezes a figura de linguagem, ela é uma linguagem conotativa, né? Ela é entendida de uma forma por mim, de uma forma pela Manuela, pela Mari, enfim, por todos nós, mas talvez chegando para este aluno, ele entenda de uma forma totalmente diferente, porque é aceitável essas várias interpretações. Então, o que fazer é tentar responder, na minha visão, da forma mais real possível. Penso que esse estudante seria bem auxiliado se fosse dessa forma, Mari. Eu acho até que também, né, para a gente dar uma contextualização assim, para a pessoa, de mostrar, como tu mesmo disse, Lúcia, que também, claro, a partir da interpretação dessa pessoa, se ela tem uma interpretação, se ela não está com dificuldade de interpretar, e a interpretação dela é diferente das outras pessoas, também tá tudo bem, sabe? Mostrar isso, de que tá tudo bem se ela tiver uma interpretação diferente. Que às vezes ela acha que tem um problema de aprendizado, claro, com diagnóstico, ela realmente tem, né? Mas às vezes ela acha que ela tá diferente dos outros, que tem alguma problemática, mas muitas vezes é uma interpretação completamente diferente dos outros colegas, quando ela vê essa exposição, né? Então, acho que colocar isso também é bem importante.
Até porque cada um tem o seu tempo, né? Nós não somos iguais de forma alguma, então cada um tem o seu tempo, e é bem como a Manuela disse, não é que esteja errado, são maneiras interpretativas diferentes. Pedro, o que você pensa sobre isso, Pedro? Eu acredito também que essa questão de usar muitas metáforas e figuras de linguagem pode confundir a comunicação. Por exemplo, no ambiente online, a comunicação já não é tão facilitada, né? Porque a gente não está ao vivo, a gente não vê a expressão das pessoas, não vê a expressão dos alunos. E às vezes tu não sabe se eles te entenderam completamente o que tu quis falar. Então, talvez realmente se disciplinar para não ter tanto uso de linguagens, metáforas e figuras de linguagem, né? Para ter uma linguagem mais clara sempre, né? Então, com todos os alunos em todas as situações possíveis, né? Eu sei que isso é muito difícil porque é uma linguagem diária, do uso diário. Então, talvez tentar se disciplinar um pouco mais para ter uma linguagem mais clara sempre, né? Ao decorrer de todos os momentos do semestre. Pedro, só complementando o que tu falaste, inclusive eu, num dos fóruns, eu respondi a um tutor, e ele, a colocação dele toda foi baseada num escritor que eu não conhecia. Toda a colocação que ele fez foi baseada nesse escritor que ele não conhecia. Só que daí eu me desafiei, e daí eu fui pesquisar, eu fui ler, obviamente, né, muito pouco do tanto que o escritor escreveu, mas para eu poder entender o que ele estava me perguntando através daquela... Ele foi só em citação. E eu disse, mas como é que eu vou responder se eu não conheço esse escritor, esse filósofo, esse pensador? Daí eu fui pesquisar para poder entender o que ele estava me perguntando, para eu poder responder ao que ele estava me perguntando, né? Então, sim, ele fez... Mas foi muito inteligente a pergunta dele, inclusive, e eu me desafiei. Só que, claro, eu tive esse tempo Eu tive o tempo de pesquisar tanto quanto eu precisei. E por vezes, né, o aluno, quem está do outro lado, está esperando uma resposta rápida. Então, também é uma dica que eu dou, né? Pesquisem, se vocês não têm certeza da resposta, pesquisem para dar uma resposta que seja, né, a mais adequada possível dentro daquilo que está sendo questionado, né? Pessoal, assim, ó, esta questão fictícia da Maria Helena, embora ali conste que ela seja uma estudante autista, além dela ter dificuldade, né, relata que também tem dificuldade de aprendizagem, como dislexia, descalculia, a gente pode ficar pensando assim, nossa, mas é muita coisa para uma pessoa só. Mas este exemplo é real, tá? Isso aconteceu. Tivemos um estudante da UFPEL que apresenta estas necessidades de atendimento especial. Então, assim, complementando tudo que vocês falaram, uma coisa que o monitor, tá? Fugindo a palavra, que o monitor ou o tutor, ao se deparar com uma questão dessas, a primeira atitude, além de acolher, como vocês falaram, de tentar ajudar da nossa forma, né? Ele tem que ser encaminhado para o NAI, tá? Então, a gente precisa fazer, nesses casos, esse meio campo. A gente tem que colocá-los em contato com o NAI, porque é o NAI que vai dar esse suporte. Por exemplo, isso aqui é uma necessidade de acessibilidade, vocês viram? Então, na oficina de monitores, por exemplo, por mais que nós nos esforcemos, nós não temos ainda todo o material para suprir essas necessidades especiais, né? Então, é o NAI que vai fazer essa parte. Nós precisamos colocá-lo em contato com o NAI. Então, quando aconteceu isso, esse caso conosco, foi exatamente o que nós fizemos. Colocar o NAI a par da situação. E o NAI foi lá, né, fez essa intervenção lá, interagindo com o próprio estudante, que depois até, inclusive, nós recebemos o retorno dele, que ele estava muito satisfeito, assim, que estava se sentindo mais seguro. Imagina vocês, né, o estudante com todas essas dificuldades, né, num ambiente virtual, sem nenhuma assessoria, nesse caso de acessibilidade. Então, é fundamental que vocês conheçam o NAI, que saibam que é um órgão que vai dar esse suporte para os estudantes com necessidades especiais. Porque na oficina, por exemplo, a gente até tem alguma coisa, né? Mas a gente não está dando esse suporte diário, assim, para o estudante. Eu acho que é importante ressaltar isso. Inclusive, a gente teve, como eu conversava com os colegas, com vocês, né?
antes, nós tivemos respostas assim de monitores ou de tutores, não lembro bem, que não tinha, né, esse conhecimento que nós precisamos repassar a situação para o NAI, tá? Então é importante que a gente fique ciente disso. E aí vamos para o terceiro. Notou que a Joana não está acessando a plataforma online, o monitor ou o tutor, sei lá, né? Então, diante disso, ele procedeu da seguinte forma, né? Notei que Joana não está acessando a plataforma e a aula. Diante disso, procedi do seguinte modo: encaminhei um dos modelos do e-mail, resgate, e recebi o retorno abaixo. Sim, estou encontrando dificuldades no acesso às disciplinas por meio da aula, pois não possuo um computador adequado para as aulas. Acredito que não só eu, mas também vários estudantes. Espera só um pouquinho que bem na hora tocou aqui. Vários estudantes estejam passando por isso. Qual é a ação necessária nesse caso? Tá? Qual seria a ação necessária Mari, nesse caso, Pedro? Comenta conosco. Consigo? Estou pedindo para o Pedro comentar para a gente. Sim. Sim. Eu acho que tem basicamente duas ações que eu penso que sejam principais, assim, que seja, primeiramente, fazer esse levantamento de quais os outros estudantes estão com a mesma necessidade, né? Quais têm esse problema de não ter acesso a um computador, a um celular, a um tablet ou à internet, e que esteja dificultando o acesso a eles à aula. E talvez fazer uma reunião ou enviar um e-mail para todos os estudantes, depois de fazer esse levantamento, inclusive para a Joana, e mostrar para elas os caminhos que a faculdade tem para facilitar esse acesso, né? Que são por meio lá da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, as bolsas para acesso à inclusão digital, né? Que tem uma bolsa que te proporciona um equipamento e as bolsas que proporcionam acesso à internet, né? Eu acho que mais ou menos é isso, assim, em modo geral. Não sei o que vocês pensam, colegas. Perfeito, não, perfeito. Desculpa, Mari, penso que assim, ó, que o bom senso sempre, né, gente? Sempre o bom senso. Primeiramente é tentar o resgate, é tentar ouvir o que está sendo relatado ali para tentar ir pontualmente no problema que está atingindo. E quando ela fala ali, ela relata que vários dos outros também estão, é tentar entender a realidade da turma ali, né, para junto com o professor, que vocês são essa ponte, tentar ver da melhor forma como seguir daqui para frente, né? O monitor fez contato com o estudante Antônio, pois este está cadastrado no e-aula, mas nunca acessou a plataforma e teve o seguinte retorno: agradeço o interesse e preocupação. Estou matriculado e não tenho apresentado dificuldades para realizar a disciplina. Ela vem sendo ministrada através do Google Meet e e-mail. Como proceder nesse caso? E aí, Manu, o que a gente faz? Esse caso ele é bem pontual, né? Surgiu várias resoluções diferentes pelos comentários dos monitores, tutores. Cada uma eu ficava assim, meu Deus, eu não tinha pensado nisso, né? Como assim? Mas, de uma forma geral, o que eu e o Pedro mais ou menos respondemos para todos era antes confirmar com o professor se realmente está vendo essas aulas via Google Meet e se está havendo um repasse de atividades por e-mail, se é só para esse estudante ou se é para os estudantes em geral, porque muitas vezes os professores optam por ir para outra plataforma, até pelo número grande de alunos, às vezes o webconf, né, dá umas caídas, aí volta, enfim, às vezes acontece isso. Mas, de uma forma geral, também mostrar que o ambiente do e-aula ele é propício para o desenvolvimento da aprendizagem. Então, é lá que vai ter as atividades, as ações avaliativas, vai ter um mundo inteiro dentro do e-aula, inclusive as interações com os outros colegas. Então, esse aluno ele pode estar perdendo muita coisa só ficando no e-mail e no Google Meet, né? Apesar de ter as informações repassadas para ele por essas vias, ele pode estar perdendo algumas ações lá dentro do e-aula. Então, vê se ele tem alguma dificuldade. Provavelmente ele nunca acessou o e-aula, então talvez ele não saiba como entrar, de que forma entrar. E muitas vezes a gente deu sugestões, assim, de fazer até um tutorial, ou mandar algum material pronto, que no PED mesmo tem, e o pessoal do canal de atendimento também tem, se precisar, de como acessar a aula. Primeiro acesso, as coisas básicas, assim, e o que fazer no e-aula, como mexer no e-aula, como acessar as atividades, falar com o professor e afim. Exatamente. Até porque, né, Manu, é bem isso que tu falaste, mas e também fazer com que ele entenda
que ele está perdendo muito em não assistir, não acessar, enfim, que ele está perdendo esse contato, porque o espaço virtual, de certa forma, ele já é individualizado, digamos assim, já é meio que, né, a pessoa acaba ficando cada um na sua casa, enfim, aquela individualização. E que se tu também te auto-excluires, ou seja, se tu optares, né, por não acessar a plataforma, é menos um espaço de convivência que tu estás, né, visitando diariamente ou semanalmente, enfim, tá? Então, é bem importante fazer com que ele entenda a importância de acessar, de entrar, né, no espaço e-aula. Aqui nesse caso, eu também acho que é importante um contato com o professor da disciplina, conversando e buscando esclarecer que o Google Meet ou atividade enviada por e-mail não é a melhor alternativa nesse sentido, e que a universidade, no caso, né, disponibiliza a plataforma e ela dá inúmeros alternativas, né, para se trabalhar. Eu penso assim que eu teria uma conversa com o professor também, para tentar convencê-lo de que existem outras possibilidades e que é institucional, no caso, né, que fica tudo registrado, é interessante. Pois é, só fazendo o último comentário, até essa questão de ser institucional é uma segurança para o professor, né? Porque ele sabe que naquele espaço só vão entrar alunos que estão matriculados oficialmente naquela cadeira. Então, se tu manda um link do Google Meet, por exemplo, esse aluno pode distribuir esse link para qualquer pessoa. Então, a tua aula deixa de ter essa segurança institucional que a faculdade proporciona por meio da aula do WebConf. Então, é uma questão extra. Por isso que eu coloquei que a conversa com o professor, nesse caso, é fundamental, porque a utilização do espaço institucional é toda a garantia, né, do processo. Não é a melhor alternativa usar de Google Meet ou de atividades enviadas por e-mail, né? Isso não dá nenhum respaldo para o docente, além de complicar também a questão da vida do estudante, né? Como o Pedro muito bem colocou, isso fica muito aberto. Tá bem, gente? Vamos para o próximo? Então, nós estamos no exemplo da letra E, que diz que você terá 2 situações para tentar resolver. Primeiro, procure diagnosticar. Alguém me ajuda, porque eu consigo ler só até aí. Diagnosticá-la, depois apresente ações alternativas. Exemplo. Olá, obrigado pela preocupação. Estou tendo dificuldade em organizar meu tempo, pois o professor tem repassado muitos textos para leitura e não estou conseguindo acompanhar todas as atividades. Tá? Então, na letra E é isso, né? Certo, Mari? Então, estava refletindo aqui. Nessa situação, tem duas situações para resolver, né? Nessa questão. Isso. Primeiro, procure diagnosticá-la, né? Sim. E apresente ações alternativas. Então, a situação, exemplo, é essa. Obrigado pela preocupação. Estou tendo dificuldade em organizar. Eu não consigo ler, gente, toda. Organizar meu tempo, pois o professor tem repassado muitos textos para leitura e não estou conseguindo acompanhar todas as atividades. Né? Então, a estudante aí, ela está com dificuldade de organizar o tempo, né? Sim. O primeiro problema que ela está tendo. E outro, o excesso de material, né? De textos que o professor está passando. Isso é muito presente neste nosso semestre. Eu tenho acompanhado muitas queixas dos estudantes com relação ao excesso de material dos professores, das disciplinas, nessa modalidade remota, né, para os estudantes. Vocês estão acompanhando isso? Sim. Né? Eu acho até que tem ali no fórum do ambiente da oficina, onde os estudantes estão interagindo com o professor Cristiano e o professor Lui, que solicitaram essa questão, né? Então, aqui está apresentando 2. Ela está com dificuldade de se organizar devido também ao excesso de material das disciplinas. Como é que a gente faz para resolver essa questão? Bom, eu diria, né, Mari, que assim, ó, de repente, como, né, o tutor ele é a ponte entre o estudante e o professor,
caberia fazer com que o professor soubesse disso, né? Ou seja, de uma forma especialíssima, conversar com o professor e relatar essa não reclamação, não seria nesse tom, mas essa angústia dos estudantes. O professor precisa saber, porque às vezes, e eu me coloco muito no lugar do professor nesse momento, e eu sei que eu sou uma professora que eu passo bastante atividade, porque eu penso que aquela atividade a mais vai ajudar naquele pontinho que pode ter ficado, aquele textinho pode vir a auxiliar naquela dúvida, só que às vezes a gente acaba esquecendo, e não é nem por mal mesmo, é porque a gente quer fazer o melhor. Então, se de repente o professor tomar, noção, tiver a noção que ele pode diminuir, que de repente dá uma enxugada na quantidade de textos, não passar 2, 3 textos sobre um mesmo tópico, e se isso chegar ao professor, eu acho que tem como, sim, agraciar o aluno e fazer com que o professor também não se sinta, de forma, não posso dar isso porque vai ficar muita coisa. Não, eu acho que eu sempre pauto na palavra bom senso, nesse conceito de saber dosar, de dosagem, né, Mari? Às vezes nós, docentes, esquecemos que nós não somos os únicos, né? Não é só a nossa disciplina. Exatamente. Então, exatamente. O estudante ele tem uma série de disciplinas, e então é preciso que que o docente também lembre disso, o que não significa que o docente tenha que reduzir seu conteúdo, o seu conteúdo programático, de forma a não atender às necessidades da disciplina, mas de uma forma assim, usando do bom senso, como diz a Lúcia, de conseguir conciliar, sempre tendo essa parte empática, assim, de se colocar no lugar do outro e ver que aquele estudante não tem só a sua disciplina, são muitas disciplinas. Então, assim, o não exagerar na quantidade de conteúdo daquela disciplina é interessante da gente poder, se programar para uma disciplina um pouco mais enxuta, dentro do que é possível daquele conteúdo. Tem conteúdos que não há como reduzir, Infelizmente, a gente não tem como. Mas é bem isso que eu vejo, assim, as queixas do pessoal, que é muita coisa, tudo acumulado, Então, E também, Mari, assim, está cortando aqui para mim, de repente, eu te interrompi, desculpa. Não. Mari, e tentar também ajudar o aluno, o estudante, nessa organização, ou seja, sempre tem que iniciar de alguma forma. Então, tenta iniciar por aqueles que são menores, tenta conversar com o aluno e mostrar assim, tenta iniciar por aqueles que são menores, ou aqueles que têm mais afinidade, de certa forma, enfim, tu tem que iniciar, mas vamos tentar, de alguma forma, vamos negociar esse início. É sempre tentar te colocar ao lado do estudante para que ele se sinta, para que ele não sinta que está só. Vamos lá, vamos iniciar de alguma forma. Penso que seja um bom caminho este. O diálogo sempre é a melhor alternativa, Com certeza. Eu só queria fazer um comentário que eu pensei numa terceira opção, assim, porque às vezes na faculdade a gente tem muito o conteúdo extra, Por exemplo, o professor tem um conteúdo programático A, B e C. Ele dá o D, o E, o F, o G, mas eles são extras, tá aprofundando naquele conteúdo, é uma coisa para se tem interesse, tu vai lá e lê. Mas às vezes os alunos, por uma falta de, talvez, comunicação ou compreensão, acham que aquele conteúdo é programático, tu tem que saber todos aqueles conteúdos para a prova. E às vezes se ficam apavorados, porque tem centenas de conteúdos lá, centenas de tópicos, mas eles são, às vezes, extras, Então é legal esclarecer, talvez, numa organização de tópicos lá. Fala pro professor, quem sabe colocar uma limitação, assim, dentro do tópico, física, é conteúdo extra daqui para baixo. Então, essa seria, Pedro, uma excelente ideia, assim, para os monitores e os tutores dialogarem com o docente e esclarecer essa questão. Bom, se o conteúdo é extra, vamos colocar aqui numa pastinha que diga esse conteúdo assim, para aprofundar, conhecimento. Acessa ali aquele estudante que acha que precisa, que é necessário,
porque tem tempo, que está organizado, vai lá e acessa, mas que fique claro isso. Então, continuo dizendo, o diálogo, né, é a principal ferramenta para que a gente consiga resolver esses impasses, assim, tá? E para que esse diálogo ele seja frutífero, né, vocês precisam se aproximar do estudante, para que aquilo que vocês digam seja, né, ouvido, seja levado de uma forma leve, né? Levado de uma forma leve. Olha que bonito ficou isso. Ficou. Uma professora de português, né? Exatamente. Deu uma sonoridade aí, poética até. E até nas respostas para os fóruns, né, para o pessoal, a gente estava comentando, e eu achei, assim, bem viável fazer um levantamento, como na outra questão, se tem mais alguém sentindo essa dificuldade, né, porque às vezes é uma coisa pontual, assim, é um aluno específico, que tu pode ajudar ele a organizar o próprio tempo dele, e, na verdade, para ele é muita leitura, porque ele tem um tempo mais reduzido, mas para os outros colegas não tá sendo assim, né, então não tem que chegar a mexer na metodologia, mas se é com todo o grupo, aí talvez o monitor precise fazer uma aproximação, né, do aluno com o professor, um fórum, um momento na webconf para conversar sobre a metodologia, para ver se todo mundo está ok, enfim, para trazer mais esses dois lados, assim, para se juntarem esses dois lados, né, e conversar de fato sobre isso, porque eu acho que a disciplina a gente constrói juntos, né. Perfeito, garota, perfeito. E também algo que eu lembrei agora, enquanto a Manu falava, é assim, ó, é o e-mail individualizado, né? Ou seja, eu falei esse tópico lá na live, é mandar aquele e-mail assim, ó, com o nomezinho do aluno, sabe, chamando, te colocando próxima do aluno, como se vocês, né, já se conhecessem, inclusive fisicamente, né? Ou seja, mandar bom dia, fulaninho, fazendo com aquele aluno se sinta próximo, né? Eu vejo muito essa proximidade, a conversa e o bom senso são assim, ó, 3 conceitos que tem tudo para dar certo quando eles andam muito juntos, né? Estes exemplos, assim, a gente tem no material da oficina ali os exemplos de e-mail para fazer o contato com os estudantes, né? A gente disponibiliza ali, são bem interessantes. Exato, exatamente. Passamos então? Você recebeu o seguinte retorno da estudante Paula, após contato com a mesma. Gostaria de agradecer o contato e dizer que minha maior dificuldade está sendo enfrentar as ferramentas da plataforma. Nunca sei onde é para postar as atividades. Como postar atividades no ambiente? Pedro, você pode responder para nós? Pode comentar esse tópico? Esse é um tópico até que eu e a Manu, a gente trabalha também no canal de atendimentos, né? E esse é um tópico muito, muito frequente dos alunos, né? Então, a gente tem, desde o NAT até agora para o NUPED, nós temos o nosso guia dos estudantes, né? Que é um guia, uma ferramenta muito boa para principalmente os estudantes que estão iniciando, que é o primeiro semestre ou o primeiro contato com o ambiente online, com a aula, né? Então, é muito interessante esse aluno ter disponível para ele o guia do estudante, que lá mostra todos os passos, onde é para postar, quais são as atividades, quais são atividades e recursos, o que é um recurso, o que é uma atividade, mostra os passinhos de como postar, por exemplo, numa tarefa, como ele vai colocar um trabalho que ele fez dentro de uma tarefa, todos os passos, como é que ele responde um questionário, né? Todos os passos para responder um questionário. Também a gente tem o canal do YouTube do NUPED, que também tem alguns vídeos sobre essa questão, e também tem a terceira opção, é que, por exemplo, o monitor, de forma prática, né? Eu acredito que o monitor possa, por exemplo, oferecer o guia do estudante para esse estudante que está com dúvida e se colocar à disposição. Olha só, se tu lê o guia e mesmo assim tiver em dúvida, a gente está aqui para responder suas dúvidas. Quem sabe no momento do webconf, a gente pode ir lá e eu te mostro na prática como responder um questionário, uma tarefa. E até, por exemplo, disponibilizar para todos os alunos, sexta-feira de tarde, às 2 horas, a gente vai estar aqui respondendo dúvidas práticas sobre o e-aula, né? Eu acho que propiciar esses momentos, assim, de essas questões extras da disciplina, né? Acho que é interessante. Perfeito. É isso mesmo, excelente. Essa é a alternativa, né, da função do monitor, do tutor, né? É uma alternativa para eles, tá? O professor de geografia precisa acrescentar um gráfico na sua aula e disponibilizar um questionário sobre o mesmo, com 5 atividades objetivas valendo 1 ponto cada. Um probleminha, ele não sabe como configurar isso no ambiente de aula. Como você faz? Essa também teve várias respostas diferentes.
E agora, como a gente faz? Bom, tem várias formas, né? A gente pode tanto procurar por livre procura, assim, no Google mesmo, como fazer isso, mas o melhor seria se a gente usasse os guias, né? Tem o guia do e-aula, que é disponibilizado na oficina, o guia do docente, que talvez tenha alguma coisinha, assim, mas acho que mais específico seria o guia do e-aula, que tem mais essas funcionalidades, assim, de ferramentas e tal. E também bem importante que alguns monitores, tutores falaram isso, que eles não faziam a mínima ideia de como fazer isso, né? Mas que eles iam procurar e tal. E se mesmo assim eles não entendessem, porque é uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Ele quer acrescentar um gráfico e tal, eles iam procurar o canal de atendimento. E isso é perfeito. Perfeito. No canal de atendimento a gente recebe várias coisas assim de questõezinhas do e-aula e a gente sempre dá um jeito, faz um super tutorial lá personalizado, às vezes faz até vídeo, webconf com o professor ou com o monitor e dá super certo. E no guia docente, o professor consegue essas informações, sim. Tem. O guia docente é bem completo, é uma também, assim, uma alternativa excelente, no caso. A gente tem, né, estes recursos que podem ser explorados, tanto por monitores, estudantes em geral, tutores e os professores também, né? Os professores, tendo acesso ao guia docente, eles têm, assim, uma ferramenta que vai ajudá-los, porque estes guias foram pensados ainda no NAT, em cada situação, não é mesmo, Pedro, que estava assim, conosco, a Lúcia também, né? Então, foi pensado, assim, ponto a ponto, por um bom tempo, porque não foi uma coisa construída de um dia para o outro, levou todo um processo, né? E a gente fez, assim, o máximo que podíamos para que ficasse bem completo. Então, eu acredito que muitas das questões, dos problemas que surgem para a função de monitor e tutor possam ser respondidos através dos guias, do guia docente, do guia estudantil e do guia prático de monitoria, que o nome já está dizendo, né? Um guia prático que para os monitores e tutores porque, né, Mari, ele foi alicerçado em problemas reais, né? Ele foi construído ao longo de um tempo, baseado em problemas reais, ou seja, de soluções igualmente reais. Então, esse material está bem completo e ele vem em constante atualização, né? Ou seja, a todo momento, todo início de semestre ele é atualizado, então, e é feito um trabalho exatamente para que dúvidas sejam contempladas, né? E agraciadas ali. Exatamente. Só queria fazer uma última rapidinha, que é um exemplo que eu já tive de um monitor, assim. Como a Manu falou, o monitor, ele pode também entrar em contato com o canal de atendimentos, né? Ele mesmo fazer o contato. O professor faz a dúvida para ele e ele entra em contato. O exemplo que eu ia dar é que uma monitora estava com uma professora que era mais velha e ela tinha problemas com tecnologia, assim, que é normal, todo mundo tem. Então, quando as pessoas... E essa professora tinha muitos problemas, ela tinha muita dificuldade. E essa monitora fez um trabalho excelente, entrou em contato com a gente, falou todos os problemas que a professora tinha no aula, e falou tudo. E aí a gente marcou um atendimento síncrono, a monitora e a professora, e aí a monitora ia ajudando a professora durante esse atendimento síncrono, explicando para ela, a professora falou todas as angústias e todos os problemas que ela tinha, e no final a gente conseguiu resolver esses problemas que eles tinham na disciplina, que eram problemas bem simples e práticos, e que um atendimento ali rapidinho, nosso e eles, se resolveu. Então, eu só queria destacar esse ponto, que é a ponte do monitor e também do sistema de atendimento com o NUPED, por exemplo, que é excelente e é muito bom. E, principalmente, os monitores prestarem atenção nas dificuldades que o professor tem até com a tecnologia, né? Perceber essas questões, assim, e tomar atitudes que sejam próprias, né? Acho que é só pontualmente, sim, esse exemplo. Maravilha, perfeito. Agora é a nossa última questão, Manu? Isso, a última questão. Vou ler aqui. Que eu leio, Manu. Tu quer ler? Pode ler. Tu sabe. Você... Pode ler. Você recebeu um e-mail da estudante Marina, do curso de filosofia, reclamando que é desestimulador os métodos utilizados pelo professor para ministrar suas aulas. Não é nada didático, não é inovador, e age como se apenas transportasse suas aulas presenciais para o ambiente virtual. Um extenso volume de PDF para leituras, pouco prazo para postar atividades e nenhuma abertura de diálogo, pois trata-se de um professor.
bastante exigente e rigoroso. Como você resolve essa questão com o docente? Bastante complexo. Boa pergunta, né, Mari? Bastante complexo, né? Porque a própria questão já está dizendo, o professor não tem muita abertura de diálogo, né? E isso aqui aconteceu bastante, né? Dos professores entenderem que era só uma transição, no caso, um transportar a aula presencial para o ambiente virtual. E não é isso, né? É bem diferente disso. E aí o professor não está aberto para essas mudanças ou para essas possibilidades, né? E muitos não aceitam a questão da digital, né? Da tecnologia, não aceitam, não querem, acham que, de repente, o espaço virtual vai tomar o espaço presencial, não estão abertos a essa mudança, isso é muito complicado. E como é que nós, tutores e monitores, resolvemos isso, se é que é possível resolver, mas a gente precisa tentar. Como a gente faz, Manu? Deixa eu só complementar aqui, me atravessar um pouquinho. Eu diria que é a conversa ao quadrado, né, Mari? Ou seja, é o diálogo elevado, né, lá... mas nada que não seja resolvido, né? E que fique claro que ali o exemplo é tudo fictício, né, gente? Poderá ser filosofia ou qualquer outro curso, né? E são exemplos fictícios que nós utilizamos. Mas aí vem aquele diálogo também junto ao professor, né? O professor também ele precisa entender que são modalidades diferentes, né? Que no momento é esta, mas que esta poderá daqui a um pouco ser, né, também modificada, enfim, e a conversa, sim, é tentar mostrar ao professor e ao estudante que é um momento que nós estamos vivendo, que sim, todos nós nos desacomodamos, sejam os professores, seja o aluno, todos saíram da sua área de conforto, de certa forma, né? Então, que nós precisamos nos repaginar e seguir de uma outra forma. E ainda estamos encontrando maneiras de proceder. Novamente, eu venho com a conversa, né? Novamente é o bom senso, novamente é a conversa, novamente é a proximidade. Manu, eu te interrompi. Agora eu vou complementar a Lúcia, antes da Manu. Eu também acho assim, que depois que o docente, este que é um pouco mais resistente às tecnologias, à inovação, né, principalmente nessa área da educação, quando ele se deixam abrir um pouco e aceitar e buscar compreender, e quase todos, ou todos, vamos dizer assim, quase todos é muito forte, né? Quase todos eles vão ver o quanto a tecnologia vem a incentivar, assim, eu acho de uma forma positiva a educação. Tem que saber usar, né? Tem que conhecer, tem que saber usar, mas ela vem para agregar, né? A meu ver. Agora sim, Manu. É uma situação bem complexa, assim, e eu vejo o monitor como o principal agente aí nessa questão, né? Então, já que o professor ele acaba não dando tanto espaço assim para o diálogo, quem sabe o monitor puxa esses diálogos com os alunos e traz as questões que os alunos levantam para o professor depois de uma maneira mais, né, delicada, assim. Então, o monitor tem um papel muito importante, primeiro para realmente fazer que nem da outra forma, um levantamento, ver se todo mundo está mesmo com essa dificuldade, se tem muito PDF, tem muita leitura, é muito robotizado às vezes, né, porque às vezes fica meio robotizado as coisas, e trazer ele, talvez, né, já que não tem essa proximidade, primeiramente ele falar com o professor sobre essas questões, ver se há uma possibilidade de aproximamento, talvez nem de uma forma síncrona, talvez através de um fórum, que o professor vá comentando, que os alunos estão pontuando para ele, né? Primeiramente, aos pouquinhos, assim, para ver pequenos passos, para ver se dá em alguma coisa, assim, se tem algum resultado pequeno ou grande, enfim, e também sempre se colocar à disposição para auxiliar o professor em como mudar essa metodologia um pouquinho, né? Então, quem sabe, fala para o professor, se ele tem esse contato, se não tem, ensinar esse contato
Quem sabe, em vez de um PDF, um vídeo, né, que resuma um pouco a matéria, que resuma um pouco o que tu quer passar. Eu tenho professores que esse semestre eles se inovaram, assim, semestre passado eles ainda estavam muito rígidos, assim, e não sabiam para onde ir, para onde correr, e uma professora minha esse semestre, para melhorar essa dinâmica, faz podcasts, ela grava a própria voz dela contando um pouquinho sobre a história, né, que ela quer passar, enfim. Então, tem várias possibilidades que o monitor pode ir atrás, propor para o professor, e até ele mesmo, às vezes, fazer, né? Claro, na medida do possível, ele auxiliar, quem sabe ele gravar um vídeo, ou ele gravar um podcast, ou fazer um mapa mental, enfim, várias opções. Exatamente, era o que eu falava, a tecnologia, ela vem para somar, né? Ela inova, mas ela de uma forma positiva, assim, sabe? Então, depois da gente tomar essa simpatia pela tecnologia educacional, principalmente, certamente, acredito que mesmo com o término da pandemia, essas tecnologias serão utilizadas, vão continuar sendo utilizadas, porque é uma coisa, assim, que é uma inovação de uma forma muito legal, assim, muito bacana de poder trabalhar, né? Então, acho que a hora é a gente... o professor tem que se abrir para essas possibilidades, para essas inovações. Não tem como ficar como era antes. Eu diria, né? É uma opinião particular minha, tá? Não, mas eu diria, Mari, assim, ó, que até vou usar um trecho de uma música, né? Que nós não seremos os mesmos jamais, né? Ou seja, nós, enquanto estudantes, nós, enquanto, né, estudantes, professores, monitores, nós éramos alguém antes da pandemia, profissionais, pessoas antes da pandemia, e nós seremos, né, outras pessoas, outros profissionais depois da pandemia. E como eu sou muito otimista, eu penso que nós seremos melhores. Nós já estamos melhores do que nós éramos em 2019, 2020. Então, olha, pensem assim, ó, que tutora, que monitora eu estou sendo, né? E que monitora, que tutora eu quero ser para os estudantes. Eu quero ser aquela que irá agregar, e eu tenho certeza que todos vocês que estão fazendo essa capacitação, fazendo esse curso conosco, serão essas tutoras e monitores, ou eu quero ser aquela mesma, né? Aquela mesma, já tenho a certeza que não serás, né? Tu vai ser bem melhor do que tu eras antes. Então, é isso, pessoal, nós estamos aí para ajudar naquilo que nós pudermos ajudar, obviamente ninguém sabe tudo, né, e aquilo que nós não soubermos, nós iremos buscar para que, né, nós possamos dar as respostas da melhor forma. Eu acho que era o que a gente tinha para contribuir com vocês, e fica muito claro para nós a importância do monitor e dos tutores, né, nesta caminhada, e nós do NUPED estamos também, assim, dando todo o suporte que vocês precisarem, mas muito cientes da função de vocês e da importância disso para a educação em ambiente virtual. Manu e Pedro, também, não sei se querem dar uma palavrinha final. De minha parte, agradeço, muito obrigada, tá? Obrigada aos meus colegas. Eu até botei umas palminhas aqui no Zoom. Eu agradeço também esse espaço, né? É um aprendizado tanto para mim, quanto para vocês, quanto para os monitores. Então, uma oficina, eu acho que é um círculo, né? Essa oficina, todo mundo está aprendendo. E agradeço muito as interações, está sendo bem legal falar com o pessoal. Eu encontrei monitor das minhas disciplinas também, achei muito legal isso. Né? Então, que legal. Encontrei colegas também de turma. É muito legal essa interação. Obrigada, pessoal. Continuem com a gente aqui. Eu só agradeço, então, que bem na hora, né, eu acabei travando ali, agradeço, né, e dizer, reiterar, contem conosco, não sintam-se sozinhos, porque vocês não estão sozinhos, né? Nós estamos aqui, a equipe NUPED está aqui para auxiliá-los, para deixá-los fortes, para que vocês possam deixar nossos estudantes igualmente fortes, tá bom? Eu gostaria de agradecer a oportunidade e principalmente agradecer, tipo, a disposição que os monitores têm de se capacitar, né? Isso é muito importante. Eu acho que é muito, muito legal da parte de vocês, e boa sorte. Obrigada.